Oi, boa tarde. Estamos aqui, Coletivo Lixo Zero Pinda. Hoje a gente vai falar com o Luiz Rosas. Tudo bem, Luiz? Boa tarde, Cristina. Boa tarde, Cleide. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Facebook. É uma satisfação estar com vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre meio ambiente. Ótimo. Primeira coisa, agradecer pela sua disponibilidade, tá, Luiz? De estar vindo conversar com a gente, falar sobre esse tema, né, que é tão importante. Vou, antes de tudo, começar falando um pouquinho do que é o Coletivo Lixo Zero Pinda. O coletivo ele começou há um ano, exatamente um ano, a gente está fazendo um ano agora em outubro, que é durante a Semana Lixo Zero que a gente começou, né? Foi a primeira ação do coletivo. Então, o coletivo... eu esqueci de combinar com vocês, quando vocês não estiverem falando, vamos cancelar os microfones, porque senão dá eco. E aí, então, o coletivo, ele começou comigo, na verdade, né? Era o Lixo Zero Pinda só. E aí, à medida que a gente foi se conhecendo, fomos conhecendo pessoas que têm a ver com esse tema, que gostam do tema sustentabilidade, resíduos, né? O lixo, né? Que a gente tanto fala. A gente começa a desenvolver ações na cidade. E aí a gente acaba, a partir de maio desse ano, a gente virou um coletivo, porque a gente acabou se reunindo mesmo, várias pessoas em torno desse objetivo de fazer com que Pinda seja uma cidade mais sustentável e mais voltada para as políticas que também têm a ver com o meio ambiente, né? A gente não precisa ficar preocupado só com desenvolvimento, mas tem que ser um desenvolvimento sustentável, né? Então, isso é muito importante. Então, esse é o histórico. No finalzinho eu vou falar um pouquinho sobre semana, lixo zero também. E, enfim, vamos começar. Luiz, a gente, do coletivo, a gente achou muito importante que a gente fizesse um plano de sugestões mesmo, de propostas, sabe? Para os futuros prefeitos, né? E daí isso nasceu porque pediram ajuda para a gente, para o pessoal do PSOL mesmo, eles pediram para a gente, ajuda a gente com o plano do meio ambiente, e aí a gente começou a ajudá-los e a gente falou assim, poxa, se a gente pode fazer para eles, a gente pode ir conversar com todos sobre essas demandas. Essas demandas são comuns, né? São de sociedade. A gente está se tornando uma sociedade civil organizada, né? Então, é muito importante que a gente leve isso para o conhecimento de todo mundo. Então, saiu do coletivo um plano de propostas que a gente trabalhou muito mesmo, e por isso o motivo da live, né? Para a gente saber se isso está alinhado com o que a gente está pensando, porque é importante que vocês que estão se propondo, né, exercer o poder dentro da cidade, que estejam alinhados com as necessidades da população, né? E para a gente começar, assim, eu queria saber se vocês têm alguma proposta específica em termos de arborização, e para a parte mesmo de matas, corredores ecológicos, a gente tem muita queimada na cidade. Vocês estão olhando para isso? O que vocês estão pensando especificamente disso? Bom, Cristina, dizer primeiro que agradecer a vocês pela oportunidade de a gente estar podendo vir aqui bater esse papo sobre o meio ambiente. É um tema complexo e de suma importância para que a gente possa garantir as nossas vidas. Quando falo nossas vidas, dos seres humanos e dos animais, enfim, de todo o meio ambiente que a gente vive. Se nós queremos ter uma sociedade evoluída, como você falou, desenvolvida, ela precisa ser desenvolvida e sustentável realmente, ela respeitar o meio onde ela vive, para que ela possa realmente dar essa garantia de vida para muito tempo para frente, né? A gente está sentindo aí o resultado de toda a degradação que o ser humano fez no passado, o resultado está aí, né? O efeito estufa, muitas pessoas duvidavam, e ele chegou, a gente sente a cada verão, e aliás, as estações do ano não existem mais como antigamente, justamente
efeito da degradação ao meio ambiente. Então, parabenizar vocês por esse trabalho. Eu entendo que o meio ambiente é uma questão importantíssima para a nossa cidade, se a gente quiser ter uma cidade realmente sustentável. Bom, lembrar que na questão da arborização, de que eu fiz parte da gestão João Ribeiro meu vice, na gestão João Ribeiro foram plantados mais de 20 mil mudas de árvore de forma compensatória para o município. Então, nós vamos retomar esse trabalho. Nos últimos 8 anos, nós não vimos nenhuma ação efetiva na questão da arborização em Pindamonhangaba. Nós vamos retomar, nós vamos fazer esse trabalho de ações mitigadoras e compensatórias para garantir essa arborização em nossa cidade. Pretendo também criar parques lineares, né, e criar APAs para a gente ter mais áreas de preservação do meio ambiente na nossa cidade. Criar APAs municipais, porque é importante isso para a gente poder ter essa garantia, né? Nós temos aí uma região rural muito extensa e que está sendo explorado o turismo. Não tenha dúvida que o turismo é importante para a cidade, mas de forma sustentável, sempre respeitando o meio ambiente. Então, nós vamos fazer esse trabalho de conscientização também dos turistas que vêm até a nossa cidade. Vamos incentivar o turismo, mas, ao mesmo tempo, conscientizar os turistas que vêm aqui para que respeitem o nosso meio ambiente, que eles venham conhecer a cidade, venham deixar o recurso aqui em Pindamonhangaba, que isso é importante, geração de renda para a cidade, mas que eles venham respeitar, né? A gente tem pontos turísticos maravilhosos na região rural, né? Nós temos aí questões de escalada, nós estivemos visitando lá, ali na região do Pinga. Então, a gente sabe que o turismo é importante, mas ele tem que ser sustentável. A gente sabe que também a gente precisa segurar o homem na região rural, o homem e mulher na região rural, porém, a gente sabe que tem uma migração natural, e essa migração acaba também deteriorando o meio ambiente, né, porque não há um trabalho de orientação para a questão de fossas, que tudo isso acaba indo para os nossos rios, né? A gente teve um projeto, que eu vou retomar, o projeto da gestão João Ribeiro, que infelizmente a Câmara Municipal, na época, não aprovou a utilização do recurso para fazer isso, que é um parque aquático ali no nosso parque da cidade. E qual a intenção desse parque aquático? Você vai falar, mas o que tem a ver com o meio ambiente? Tem tudo a ver, porque é uma nova possibilidade para a população poder usar e se banhar, ao invés de ir até o Ribeirão, né, com tantas pessoas na região do Ribeirão Grande deteriorando aquela região. Mas para a questão de arborização, nós vamos fazer esses trabalhos de ações mitigatórias e compensatórias de plantação de árvores na cidade. Tem algum plano, Luiz, para aquele quilômetro ali do Ribeirão Grande, acho que é quilômetro 19, né, que fica um monte de gente ali, e ali é um turismo predatório, né? A gente vê no final das temporadas que as pessoas estão lá, fica muito sujo, não tem uma ação, e assim, a gente vê que ali fica uma briga, porque é a área do Estado, é a área de Pinda, e aí ninguém se responsabiliza por aquele lugar especificamente. A gente vê comércio ilegal, a gente vê placa da maioria das pessoas que não são de Pinda, e ninguém se responsabiliza. Então, assim, eu acho que alguém precisa tomar a frente de um lugar como aquele, que ali é turismo predatório, né? Com certeza. E que seja organizando, que seja colocando, não sei, uma infraestrutura mínima, uma fiscalização, não sei, tem algum plano para aquele lugar? Precisamos organizar, como você falou. Eu entendo que ali realmente passou da hora de se organizar aquela questão. É um turismo realmente predatório, não se traz riqueza para o município ali de forma alguma, só destrói nosso meio ambiente, você está coberto de razão. E falta fiscalização e falta coragem. Isso eu tenho vontade de fazer, de organizar a cidade. Acho que muitos problemas a gente tem que acabar com essa história de o problema não é da prefeitura, é do governo do estado. É muito fácil o gestor cruzar os braços e falar, não é minha responsabilidade. Nós temos, sim, um trabalho de fazer uma reorganização ali, né, estabelecer limites, fazer fiscalização, ver outras formas. Nós temos ali do lado, próximo, que pode ser explorado com turismo, não para banho, mas é uma forma de explorar turismo sustentável, que é o nosso Reino das Águas Claras, que é do governo do estado, está fechado, mas a prefeitura pode fazer uma parceria com o governo do estado, reativar o parque, pode ser, inclusive, um ponto para ser explorado na questão de orientação ao meio ambiente também.
É um espaço grande ali, não só na questão da literatura. E é uma forma também de a gente fazer uma ação mitigadora para retirar aquele pessoal que vai ali na Ponte 19, ali no Ribeirão Grande. Bem lembrado, e a gente vai reorganizar aquela questão ali sim. E como eu falei, a construção de um parque aquático no Parque da Cidade vai criar a possibilidade para que as pessoas que utilizam ali o KM19 possam usar no Parque da Cidade sem precisar se deslocar até lá. Ali tem a questão também não só do meio ambiente, como o risco de acidente. As pessoas vão, se embriagam e pegam o volante, muitas pessoas morrem de acidente. É outra ação que eles precisam fazer. Tá. E a gente tem um problema também, eu moro na zona rural, esses dias a gente teve um problema muito sério com queimada, e a gente vê que o efetivo do Corpo de Bombeiros da gente é muito pequeno, ainda é muito grande. Existe algum projeto de melhoria de brigada? Como é que tá isso, sabe, Luiz? Você tem conhecimento? Como é que funciona isso? O que pode ser feito? Bom, o Corpo de Bombeiros só existe, né? Os municípios só têm Corpo de Bombeiros se o município custear a alimentação, a infraestrutura com parte dos veículos, infraestrutura de alimentação, isso é importante todo mundo saber. Nós pretendemos expandir esse serviço, inclusive criar lá no Distrito de Moreira César também uma unidade avançada do Corpo de Bombeiros para auxiliar a demanda grande, né, que a gente tem visto a questão das queimadas. Parece que esse ano foi pior do que o ano passado, né? E a gente precisa dar essa infraestrutura e cabe ao prefeito, à prefeitura, melhorar a infraestrutura do Corpo de Bombeiros, de repente criar aqui uma ligação forte com os municípios vizinhos, de apoio, criar, como existe no RUI, que é a rede de urgência e emergência para questões de acidentes graves, nós podemos, de repente, fazer um diálogo para incluir essa questão das queimadas, para facilitar esse trabalho, para reforçar o Corpo de Bombeiros aqui de uma cidade, quando ocorrer algumas queimadas de grande vulto, que esse ano, infelizmente, ocorreram muitas mesmo. Essas queimadas vêm danificando demais o nosso meio ambiente, e precisa ter uma fiscalização intensa. A gente vai ampliar a Guarda Municipal Ambiental justamente para fazer esse trabalho de fiscalização, que a gente vê que Pindamonhangaba está muito aquém do necessário. A gente vê também, sabe, o Luiz, que aqui, não vou falar disso, porque vai ser mais, isso é a parte da Cleide, né? Eu ia entrar na questão de locais que tem construções ilegais, mas isso aí a Cleide lembra, a gente se lembra, né? Com relação à parte de compostagem de orgânicos, e vocês estão pensando em fazer alguma coisa? Porque, assim, a gente sabe que o nosso aterro está para vencer. E eu sou do movimento anti-incineração, o lobby da incineração está vindo muito forte no Brasil inteiro. E se a gente não consegue, com os prefeitos e com os gestores de cidade, que adotem tecnologias e formas, né, alternativas à incineração, ela vai vir para a cidade, e isso é um problema muito sério, porque junto com a incineração são liberados vários compostos para o ar, e a longo prazo faz muito mal para a população, sabe? Traz doença. Então, eu queria saber quais os planos para os aterros e se existe um plano para a gestão dos resíduos, principalmente para a parte orgânica. O que vocês estão pensando? Bom, Cristina, bem lembrada a questão aí do aterro. Nosso aterro já está aí no gargalo, já há muito tempo. São mais de 35 anos sendo utilizado esse mesmo aterro que nós temos ali no Distrito Industrial Dutra, né? Nós precisamos rapidamente obter o licenciamento de uma nova área. Salvo o melhor juízo, já existe uma área tramitando na CETESB, na região, do outro lado da Dutra, lá mais profundo da região do Goiabal, se eu não me engano, que já está tramitando, já desde a época da gestão João Ribeiro, na CETESB, para se conseguir esse licenciamento do novo aterro. Eu entendo que a gente vai precisar muito de parcerias, principalmente com a sociedade civil organizada, para a gente fazer esse trabalho eu também sou contra a questão da incineração. Eu entendo que
A gente precisa agir de uma forma que menos degrade o meio ambiente mais ainda, senão é o meio ambiente degradando o meio ambiente, né? Você usa uma ferramenta de coleta de lixo para poder depois ali agredir o meio ambiente. Então, eu acho que a gente tem um trabalho, sim, eu gostaria de fazer através de parcerias com as ONGs, né, para poder a gente ter, vocês são os maiores conhecedores, os maiores interessados, tanto quanto nós. Então, a parceria vai ser a palavra-chave no nosso governo, na questão também do meio ambiente. A gente precisa trazer a sociedade civil organizada para ser parceira da gestão pública. A cada tempo que passa, o recurso público ele é o mesmo, né? A gente não tem dois dinheiros, como as pessoas falam. Então, a gente tem que buscar parceria para poder conseguir, dentro dos recursos disponíveis financeiros, realizar as ações que são importantes para o município. O que a gente vê, infelizmente, não são todos que têm esse tipo de visão. Só para lembrar, nós precisamos fazer a licitação do lixo, da coleta do lixo. Tá? Ela venceu, foi feita uma licitação, não sei se vocês sabem disso, essa licitação foi impugnada no Tribunal de Contas, ela está impugnada, e fizeram um contrato emergencial até 31 de dezembro desse ano. Então, precisa ser feito, e nós vamos fazer um novo sistema, respeitando, né, o plano municipal de saneamento que está aí, e que não foi colocado em prática, foi feito só para colocar na escrivaninha, costumo dizer que o gestor público moderno, que realmente tem compromisso com a cidade, isso eu tenho porque eu amo demais Pindamonhangaba, ele precisa tirar os planos da gaveta e executá-los. Os planos são construídos com a sociedade civil organizada para auxiliar o gestor. E o gestor tem que entender que o plano municipal do meio ambiente, o plano de saneamento, eles são importantes ferramentas de planejamento para poder garantir a sustentabilidade, principalmente na questão ambiental. Só fazendo um parênteses rápido, tenho na coligação nossa o Partido Rede Sustentabilidade, que a bandeira do Rede é justamente, em primeiro lugar, o meio ambiente e a sustentabilidade junto com o desenvolvimento. Só para ilustrar. Quando você fala que pretende, né, chamar a sociedade civil para participar, tem alguma ferramenta, Luiz, que vocês estão pensando? Como é que vai ser esse plano de participação? Porque todo mundo vem com essa ideia, né? O povo vai participar, não sei o quê. E aí as formas da população participar são muito difíceis, né? Muitas vezes a acessibilidade real das pessoas, ela não acontece, né? Ou são audiências em horários impossíveis, impraticáveis, em horário de trabalho da população. Você tem alguma ferramenta, algum plano para a construção disso? Como é que vocês pretendem fazer isso? Nós temos pronto uma ferramenta que, infelizmente, alguns gestores são arredios. Eu tenho, particularmente, uma facilidade com essa questão, que são os conselhos municipais. Eu entendo que o gestor público tem que dar voz e vez aos conselhos. É através dos conselhos, conselhos municipais de meio ambiente, conselho municipal de saúde, conselho municipal de cultura, que a sociedade civil organizada participa do conselho e o gestor ouve o conselho para deliberar em conjunto questões pontuais. Eu fui eleito conselheiro municipal de saúde nessa última gestão, eu me afastei em razão da eleição e fui representando a Ordem dos Advogados do Brasil, e fui eleito conselheiro municipal de saúde, e é uma ferramenta muito importante o conselho, é lá que se debate as políticas públicas. Então, a ferramenta que nós vamos usar é a ferramenta dos conselhos municipais. Lá, sim, nós temos condições de dar oportunidade para as organizações sociais, da sociedade civil organizada, para participar com o governo. Mas, para isso, tem que ter essa visão de que o conselho é importante. Não são todos gestores que dão essa oportunidade. Tem gestor que tem medo de conselho. Eu não tenho, pelo contrário, eu entendo que o conselho é uma ferramenta importantíssima. Os conselhos trazem ações formidáveis de políticas públicas, porque o conselho é formado por vários entes da sociedade, dos mais variados assuntos relacionados àquele tema. Então, meio ambiente, você forma um conselho participando de forma igualitária a representatividade, tanto governo
sociedade civil, e isso faz com que políticas públicas saiam dali, desde que o gestor tenha vontade de fazer. Tá. O caminho é passar para esses conselhos. A gente tem aqui no nosso município, né, várias entidades, várias instituições de pesquisa, né? E eu queria saber como é que vai ficar isso? Assim, tem algum plano por parte da prefeitura de fazer alguma, seja convênio, alguma coisa com essas entidades, porque está tudo muito perdido. Às vezes eu converso com pessoas aqui de Pinda que nem sabem das instituições de pesquisa que a gente tem. Eu queria saber se vocês têm ideia disso, como é que vocês estão pensam em fazer algum convênio com as instituições de pesquisa? Você diz em relação às instituições de pesquisa na área de meio ambiente, especificamente? Em área de meio ambiente principalmente, né? Tá. Tem a APTA, né? Sim. O APTA sempre foi parceiro da prefeitura, não sei como está hoje o Instituto APTA em relação à prefeitura. Mas nós temos, sim, ideia de fazer parcerias com esses institutos de pesquisa para poder nos auxiliar, né? Tudo que for da sociedade civil organizada, institutos que têm o mesmo objetivo nosso, nós temos que firmar parcerias e poder aproveitar esses profissionais no sentido, aproveitar as ideias para a cidade, porque o prefeito sozinho, né, ou com a sua equipe de assessores, muitas das vezes não tem a mesma visão de que um técnico mais específico, né, um pesquisador possa ter. Então, nós vamos retomar essa parceria com a APTA. Eu me recordo do arroz preto, que teve lá atrás, iniciou com a APTA, através de uma parceria com a Prefeitura Municipal. Nós tivemos também a questão do balde cheio, se não me engano, acho que tinha também relacionado a algum instituto de pesquisa, que era para fomentar a questão das matrizes leiteiras. Enfim, nós temos aí N possibilidades de fazer parcerias, e esse vai ser o nosso caminho. Parceria para poder conseguir chegar ao máximo de resolução de problemas da cidade. Legal. Tá bom. E com relação, então, à participação social, vai ser pelos conselhos, né, que você falou? Isso, a ferramenta será pelos conselhos. Tá. Da parte... hoje eu até estava vendo o debate que você falou sobre a proposta para a agricultura familiar. Como que está a sua visão? O que vocês estão pretendendo, né, para a agricultura familiar, incentivos? Como é que está o plano de governo de vocês para essa parte aí? Na verdade, na verdade, Cristina, a gente, quando falou isso no debate, foi justamente porque a prefeitura tem tido muita dificuldade em cumprir uma legislação federal sobre alimentação escolar, que determina que 30% do valor repassado seja gasto com agricultura familiar, né? E nós temos uma grande dificuldade aqui em Pindamonhangaba, que a grande maioria dos agricultores não consegue ter a mesma, vamos dizer, não conseguem atender a demanda que nós temos. Então, às vezes, questões de documentos também, porque tem toda uma questão, tem dispensa de licitação, mas você precisa atender a legislação. Então, nós vamos dar essa estrutura. Nós temos também aqui, em Pinda, e vamos dar esse apoio, apesar de ser bem complexo, vamos precisar, de novo, da sociedade civil organizada, dos produtores artesanais. Nós temos aqui em Pinda muitos produtores, pequenos produtores artesanais, e que precisam desse auxílio nosso. A questão também da agricultura orgânica, eu pretendo expandir essa feira de orgânicos, né? Nós vemos alguns locais só, muito pequenos, a prefeitura pode auxiliar para expandir isso, geração de renda, também relacionado à questão do meio ambiente, é uma forma de a gente valorizar o nosso agricultor, né, o pequeno agricultor, para que ele se torne, quem sabe, num futuro breve, médio agricultor, e nós já tivemos esse viés na nossa cidade. Nós temos uma área rural muito extensa, e temos muitos produtores,
E temos muitos produtores rurais, desde a agricultura familiar até essa questão de produtos artesanais, que também precisa ter esse apoio da prefeitura, e nós vamos fazer esse trabalho para poder incentivar também a geração de emprego e renda na nossa cidade. Tá bom. Cleide, quer começar? Olá, pessoal, então, boa tarde. E seja bem-vindo, né, na nossa live que já começou há um tempo. Então, eu sou a Cleide, né, faço parte do coletivo, junto com a Cris e com os outros participantes. E, na verdade, a sustentabilidade, para mim, ela está relacionada ao negócio, né, que eu tenho também, mas muito mais agora a questão da educação. E até sobre isso que eu vou falar, né? Minha fala vai ser mais relacionada a isso. Você disse no primeiro momento, Luiz, sobre o nosso Plano Municipal Integrado de Resíduos Sólidos, que Pindamonhangaba desenvolveu, acho que foi em 2017, né? E ele está até agora, né, sem realmente refletir nas ações da prefeitura. E eu estudo também nessa área de negócios sustentáveis. E dentro dessa pesquisa que a gente veio fazendo, a gente viu que realmente, assim, o plano, ele foi bem executado, né? Ele tem demandas, realmente, se fossem implementadas, elas colocariam a gente num outro patamar em relação ao desenvolvimento sustentável da cidade, a geração de renda. E qual o motivo desse não ter sido realmente implementado? No estudo que eu fiz, nós vimos que o que saiu do armário foi só o PEV, né? Algumas coisas que foram implementadas foi, de repente, a ampliação de um PEV que a gente tem instalado aqui em Crispim, e eu acho que é em outro em Moreira César e um no Araretama, né? Mas as outras ferramentas, inclusive a S3, que é essa agenda que a gente sabe que é das compras sustentáveis, né, que viabilizam a economia local e tudo mais, que seriam realmente, assim, muito favoráveis para a geração de renda mesmo, nada disso foi implementado. Então, como você pode falar para mim quais as ações que realmente você acha que seria o primeiro passo de tirar do armário esse plano? Como eu falei, primeiro passo é o gestor entender que essa ferramenta está ali para ser usada, que foi elaborada com auxílio de muitas pessoas, de forma compromissada, né? Inclusive, digo que no meu plano de governo não tem propostas nem promessas, são compromissos. Estamos assumindo esses compromissos e vamos realizá-los. Na questão específica do resíduo sólido, nós temos N ferramentas que estão lá, como você bem colocou. Eu entendo que está muito acanhado ainda a questão do PEV. Nós precisamos melhorar e aprimorar. Temos poucos PEVs, se não me engano, são 3 instalados em Pindamonhangaba, ou 4, indo para o quarto, e só que tem alguns equívocos, por exemplo, só funciona no horário de expediente. Então, como é que você quer instituir uma política de conscientização da população, de levar o lixo até lá, né, o resíduo sólido, vamos dizer assim, e se a pessoa trabalha o dia todo, na hora que ela chega em casa, eu vou lá no PEV, portão fechado. Então, o primeiro passo é organizar isso de uma forma um pouco mais inteligente, para que a gente possa realmente dar a possibilidade que as pessoas possam utilizar esse equipamento. Não adianta só a gestão usar como ferramenta de marketing, mas, na prática, ele acaba não tendo resultado efetivo nenhum. Uma coisa que, um outro compromisso que eu tenho, que eu lamento muito terem feito isso, e é uma ação que também ela está relacionada ao meio ambiente e está relacionada à saúde pública, que é retomar o catatreco. O catatreco era uma ferramenta que existia em Pinda, que também auxiliava muito essa questão de resíduo sólido, né? Nós fazíamos isso em todos os bairros, foi criado na gestão João Ribeiro, aí é por isso que eu falo, precisa ter política de Estado. Quando você tem gestores com política de governo, entra o gestor, acaba, muda o nome, não gosto porque foi o outro que criou, isso aí tem que acabar na cidade. Então, é por isso que eu me proponho também, e esse é um compromisso que eu tenho, de implantar políticas públicas de Estado em Pindamonhangaba, não de governo. Não para dizer, a marca do Luiz Rosa, não quero ter marca. Eu quero que a cidade tenha a marca dela, que é Pindamonhangaba, não de identidade pessoal.
Acho que tem que ter política de Estado para a gente poder realmente ter governos sustentáveis daqui para frente, né? Senão fica só no discurso e na hora de fazer não faz. Então, eu entendo que nós precisamos aí melhorar, reorganizar a questão dos PEVs. Nós temos vários outros pontos que precisam ser implementados, e um deles, aquilo que eu falei agora há pouco, é fazer a licitação do lixo, né, da coleta seletiva de lixo, que está parada, isso precisa ser feito, precisa fazer um edital realmente que possa contemplar de forma segura a realização de que o lixo gere renda para a nossa população. Você pega os catadores, nós temos aí cooperativa, lá de Manacés, está abandonada. A gestão, eu tive uma reunião com alguns deles, virou as costas, né? O repasse é muito baixo, a empresa que faz a coleta, às vezes, não leva para eles a grande quantidade que eles precisam para poder fazer essa reciclagem, e eles estão sofrendo lá, estão empatando. Quase daqui a pouco vão ter que tirar dinheiro do bolso e vai acabar fechando. Então, eu tenho esse compromisso de apoiar as cooperativas de catadores, reativar algumas que estão paradas, que infelizmente não se conseguiram se sustentar. Por quê? Por falta de apoio da administração pública, por falta do gestor entender que eles são uma ferramenta importante para auxiliar na questão da gestão do meio ambiente da cidade e vai trazer renda para eles. Eles vão gerar riqueza para a cidade, de certa forma. E isso é um compromisso que eu tenho. Oi. Tem uma pergunta do Fabiano Firmino. Qual o projeto para as empresas de caçambas de Pinda? Bom, nós tivemos uma reunião, acho que uma semana, 2 semanas atrás, que estava agendado com vários representantes. Infelizmente, só participou uma pessoa, né? É importante deixar claro aqui. Infelizmente, só uma pessoa participou, mas eu estou à disposição, que se quiserem remarcar, podem remarcar. Bom, nós primeiro temos que resolver o problema deles para saber se realmente é lá o Botafora não vai mexer mais, né? Tem que ter primeiro esse compromisso com eles. Eles estão tendo uma grande dificuldade, né? Até contaram uma situação inusitada de que até agora estão esperando as cadeiras para fazer reunião com o prefeito. Eles foram para uma reunião, encontraram com o prefeito no início do mandato, falaram, prefeito, vamos resolver a questão nossa? Vamos. Aí não teve jeito como escapar, foi para a prefeitura, aí entraram numa sala e estava todo mundo em pé, não tinha cadeira. Aí o prefeito falou assim, guarda só um instantinho, que eu vou pegar umas cadeiras para a gente sentar e fazer reunião. Até agora estão esperando as cadeiras. Então, precisa dar atenção para eles. E o nosso projeto é justamente isso, licenciar de forma correta o Botafora, determinar onde vai ser, dar mais possibilidades, para evitar que eles tenham que ir para outros municípios e pagar um custo maior para isso. Isso inviabiliza o trabalho deles, é um trabalho importantíssimo para a cidade. Esse é o nosso compromisso nessa questão aí do pessoal de caçamba. O Botafora seria como se fosse Botafora é um aterro, popularmente falando, como Botafora. É um aterro para resíduo que o pessoal de caçamba usa, né? Precisa definir também a questão de árvore, né, de poda de árvore, que as pessoas fazem poda, colocam na caçamba, aí o pessoal da caçamba chega e não tem lugar aqui para colocar. Aí chega lá, não, aqui não pode, tem que ser em outro. Aí tem que pagar um outro lugar. Ah, não, mas quando a pioneira vem e recolhe, pode. Então, precisa reorganizar isso e estabelecer um critério único para todo mundo e realmente apoiar esse pessoal. Esse pessoal precisa ter um apoio, porque eles são importantes para a cidade. E ainda dentro dessa pergunta, ele fala que qual foi o meio de divulgação da reunião, que muito provavelmente ele deve trabalhar com empresa de caçamba, falou que não ficou sabendo. Foi a reunião com você? Uhum. A reunião foi comigo. Na verdade, não fui eu que agendei, então eu não sei dizer como foi a forma de divulgação, né? Mas foi uma das pessoas que trabalham com caçamba que agendou com a gente e disse que teria convidado mais pessoas que trabalham com isso e, infelizmente, não foram. Foi essa informação que eu obtive. Luiz, mas estou à disposição. Continuidade agora, né, nossa questão do plano. A educação, a gente falou, você acabou de falar aí, sobre ampliar o PEV, né, ter horários diferenciados. A gente sabe que quando foi feito o lançamento, começou-se a fazer o PEV, se falou alguma coisa, se fez alguma publicação, mas, assim, educação mesmo da população, a gente não vê esse instrumento em nenhum momento, né, nem antes. Como eu disse, eu venho há um pouco mais de tempo pesquisando isso aqui na cidade,
O que a gente tem hoje é um trabalho também interessante, que é o da Casa Verde, que é estimulado justamente essa questão, que é uma parceria com a prefeitura, eu acho que até com a Secretaria da Educação, né, para estimular os pequenos, né, que eu acho que é mais ligado ao ensino fundamental, ou pessoas do bairro, que eu acho que fica no Moreira César, a questão da educação ambiental. Mas em relação à grande população, que aí sim essa é a mais responsável, né, pela geração dos resíduos, essa conscientização da grande população a gente não tem. A gente vê que nem o PEV instalado e a pessoa jogar um sofá do lado do PEV porque justamente esteve no PEV e estava fechado. Então, assim, a gente precisa, e esse estudo que a gente fez justamente identificou isso, que a maior urgência estaria na questão de um programa de educação ambiental para a cidade, não para as escolas só. É porque às vezes é fácil, o pequeno vai lá, tem aula, ou a gente mesmo dentro da escola, como a educação ambiental é complementar ao ensino, a gente de repente fala alguma coisa, mas e os eventos da cidade que a gente tem, que gera lixo, transbordam as lixeiras, né? E a gente tem tanto uma população que ainda de repente não foi não tem as informações, e também os comerciantes de alguma certa forma, e a gente tem todo um dispositivo na nossa cidade, a gente tem cooperativa, a gente tem a prefeitura, a gente tem os empresários e a população, que de repente a gente poderia, né, de alguma maneira linkar isso e não deixar de promover os eventos e festas, mas que esses eventos e festas se tornem de repente uma referência, né, do resíduo destinado de forma corretamente. Você tem algum plano nesse sentido? Você vê isso, como se articular nesse sentido? Bom, quero fazer, com certeza, você está coberta de razão, e eu quero até fazer um link, né, um comparativo, para vocês entenderem, apesar de ser outra área, mas é só para vocês verem que eu entendo que realmente a conscientização é o melhor caminho para a gente possa ter resultados a médio e longo prazo. A gente sabe que o adulto é mais difícil, né, a pessoa um pouco mais, que as crianças, é mais difícil de conscientizar, né, porque acaba criando aquele vício, né, sempre fazendo aquela mesma atitude, e para você conscientizar é algo que é uma construção, né, precisamos construir isso. E eu falo desse link, eu digo com relação a ações educacionais, tanto diretamente como é feito o Casa Verde, que, aliás, está pequenininho, ele era maior, infelizmente, andou para trás, né? Parece até um pleonasmo, mas é a verdade, e a gente precisa ampliar esse projeto da Casa Verde, que é importante. Mas precisamos fazer um trabalho intenso, fazendo, como você falou, a 4 mãos, junto com as empresas locais, junto ao comércio local, onde a gente tem o maior número de pessoas circulando no nosso comércio, de repente uma parceria com a CIP, né, com o Sincomércio, enfim, e com a sociedade civil organizada, para nos auxiliarem em realizar o tipo de material mais adequado para fazer essa divulgação de conscientização. Precisa também ter uma fiscalização maior por parte do poder público, isso eu vejo que o poder público também peca nisso, né? A gente precisa conscientizar, mas também precisa fiscalizar para mostrar para as pessoas que tem regras e elas têm que ser obedecidas, e dar a possibilidade para que elas possam obedecer, como você falou, e eu tinha alertado, o PEV existe, é legal, é importante, só que não funciona no horário adequado. Então, a prefeitura tem que fazer a parte dela também, além de fiscalizar para não jogar em local inadequado, mas também dar a possibilidade para que a pessoa possa utilizar. Então, nós pensamos, sim, em fazer um trabalho a 4 mãos, envolvendo a CIP, Sincomércio, fazer esse trabalho de conscientização junto com a sociedade civil organizada, para conscientizar a população da importância da questão da reciclagem, enfim, tudo que é relacionado à questão ambiental na cidade, principalmente a questão do lixo e do resíduo sólido. Deixa eu só te perguntar, Luiz, quais os canais, de repente, você teria disponível para fazer chegar essa informação para a cidadania, para os cidadãos, né? Porque a gente sabe que, às vezes, você lança alguma coisa na internet, alguma informação, e só aqueles que estão ali, né, que, de repente, têm interesse pelo assunto é que vão abordar. Mas a grande maioria da população não tem acesso. Então, você acha que qual caminho você tomaria para que essa educação fosse efetiva?
Bom, como eu falei, é uma construção. É preciso dar o primeiro passo, que é justamente buscar essas parcerias. Uma ideia interessante, que veio até agora na minha cabeça, é justamente, por exemplo, num evento, né? Nós sabemos que a pandemia vai passar, se Deus quiser, assim que tiver a vacina. Então, de repente, vou dar um exemplo, um evento na cidade. De repente, criar uma brigada do meio ambiente. Você tem os brigadistas que cuidam da questão de algum tipo de acidente no evento, mas a gente pode ter os brigadistas do meio ambiente, que vão estar ali conscientizando as pessoas, colocar recipientes diferenciados naquele local e falar, olha, é aqui, ó, se vê uma pessoa jogando errado ou dispensando lixo, não é nesse recipiente, não, é nesse aqui, olha, já recebe algum folheto, uma orientação, fazer um trabalho, de repente, como eu já fiz na área de trânsito, de conscientização, de esquete teatral na praça, de repente intensificar isso, né, fazer esse trabalho, principalmente ali ao redor do mercado municipal, enfim, fazer esse trabalho de conscientização da população, de que realmente é uma construção, né, Cleide? A gente não vai conseguir, de um dia para o outro, e nem em 4 anos, fazer um trabalho efetivo para ter já o resultado. A gente tem que dar o primeiro passo, ter vontade para fazer. Isso eu tenho, e estou assumindo esse compromisso com vocês. A gente, ganhando as eleições, que eu não tenho dúvida disso, que nós vamos ganhar as eleições, e em janeiro nós vamos implantar essa política de conscientização de toda a população sobre a importância da dispensação de resíduos sólidos e a questão do meio ambiente. E com relação à prefeitura mesmo, propriamente dito, a AS3, né, que são essas contratações que a prefeitura pode fazer, de alguma certa forma, fomentando esse desenvolvimento sustentável da região. A gente sabe que tem até algum tipo de licitação já sustentável, né, existe isso já, amparo legal para isso. Como que você vê? Você falou um pouco sobre agricultura orgânica, né? A gente ainda não tem, de repente, produtores aqui na cidade que consigam atender a demanda, a necessidade que, de repente, a prefeitura, as escolas necessita, mas qual seria o caminho, então? Onde você começaria isso? Através, de repente, de fomentar esses agricultores, ou mesmo onde que seria o começo desse trabalho? Primeiro, também orientá-los na questão documental, dar estrutura jurídica para eles, para que eles possam realmente atender às questões legais, né? Que isso é o primeiro ponto que tem que ser respeitado dentro de um processo licitatório. É o princípio da legalidade, para a gente não ter problema com o Tribunal de Contas, não ter problema com o Ministério Público. Então, o primeiro passo é fazer essa orientação para a questão jurídica desse pessoal da agricultura familiar. Segundo ponto, como eu falei, criar mais espaços para que possa haver feiras livres de alimentos orgânicos produzidos aqui em Pindamonhangaba, dar um incentivo para que essas pessoas possam gerar mais recursos, e daí com mais recursos, ou, inclusive, abrir algum tipo de linha de financiamento junto com o Banco do Povo, em parceria com a Prefeitura, para que a gente possa injetar recursos para que eles possam ter um gás para começar a ter mais fôlego para poder atender as demandas da prefeitura. Esse seria o primeiro passo. Obrigada. E com relação às fontes de energia renováveis, na própria prefeitura, os prédios da prefeitura, a utilização às vezes a gente fala de algumas coisas que parecem banais, mas a própria utilização de descartáveis, isso tudo está incluso na AS3, né, como a própria administração da prefeitura internamente, não só em fomento externo, mas em aplicações de algumas medidas para que o prédio se torne, né, até o prédio mesmo mais sustentável, com relação à energia de fontes renováveis ou à implementação de não uso de descartáveis. Isso existe algum... Você já fez isso antes na prefeitura, ou existe algum plano nesse sentido? Bom, o primeiro plano que eu pensei e penso para essa questão, que também contribui, não é especificamente a questão do copo, mas com relação à informatização maior da prefeitura para
diminuir a circulação de papel, né? E estabelecer regras internas para que documentos que necessitem realmente serem impressos sejam feitos frente e verso, para diminuir o número de gastos e o uso de folhas de papel. Esse é um primeiro passo que eu penso e vou implementar. E outras ações nós vamos gradualmente implementando para poder buscar uma gestão sustentável, para que possa diminuir a geração de lixo, né, para o meio ambiente. A prefeitura também tem que fazer o papel dela. Não adianta só fiscalizar, cobrar, se a própria entidade que está ali fiscalizando e cobrando não dá o exemplo. Então, a gente tem que dar o primeiro passo, e eu já imaginei essa questão do papel. Por exemplo, na saúde, nós temos uma saúde que não é informatizada. Então, nós precisamos informatizar. Nós já temos 100% de fibra ótica instalada em Pindamonhangaba. Todos os prédios públicos estão interligados na questão da fibra ótica. Então, por que não gerar um prontuário eletrônico na questão da saúde? Para que usar ainda papel? Então, esse é também uma ação importante que você contribui para o meio ambiente. Você vai ter ferramentas de informática, de tecnologia, para poder auxiliar a gestão e diminuir a circulação de papel. Já é um passo e é um compromisso que a gente tem na administração pública, principalmente na questão da saúde. Certo. E com relação ao transporte público, eu acho que foi isso, né, Cris? A gente sabe que o transporte público é favorável em relação à sustentabilidade, porque a gente tem mais pessoas circulando num só automóvel, né? E você tem algum plano em relação a isso, principalmente para as áreas rurais, que a gente sabe que tem uma deficiência maior até de transporte? Existe algum pensamento em relação a isso? A gente sabe que a empresa que também está prestando serviço aqui, me parece que o contrato também não está, né, está findando, assim como o da Pioneira. Existe algum outro... Você já pensou nisso? Existe algum tipo de contrato nesse sentido? Bom, Cleide, eu até comentei ontem no debate, eu fui diretor de trânsito, cuidei do transporte público da cidade durante 8 anos na gestão de João Ribeiro. Então, de transporte, a gente tem um certo conhecimento a respeito. O contrato realmente está vencido desde 2014, né? Até aproveitar aqui o canal para esclarecer algumas coisas, que ontem vieram falar que, mas você também esteve lá e não resolveu. Bom, quando eu estive lá, o contrato estava em vigor. Eu fiquei até 2012, dezembro de 2012. E nós fizemos a expansão de muitas linhas. Só para dar um exemplo, você pega o bairro das Oliveiras, como você falou. O bairro das Oliveiras, no contrato inicial, que foi assinado em 2004, no transporte, o bairro das Oliveiras não tinha transporte, não era contemplado uma linha lá. Nós implantamos a linha no bairro das Oliveiras. As pessoas tinham que vir para Pinda, para o centro, em cima da carroceria de caminhão de leite. É um absurdo, as pessoas não tinham facilidade de acesso ou pegar carona para poder deslocar lá da região do bairro das Oliveiras para vir para a cidade. Nós implantamos ali, se eu não me engano, só o melhor juízo, 3 horários de ônibus para poder atender aquela região. Então, a gente quer fazer um transporte digno, agregar a questão da sustentabilidade, principalmente na questão dos combustíveis a serem utilizados, colocar isso no edital, para que a gente possa já dar o primeiro passo. Nós já avançamos na acessibilidade, que foi na gestão nossa, quando nós colocamos 100% dos ônibus com acessibilidade, e agora nós pretendemos colocar na licitação para que também o combustível possa também ser sustentável e não agrida o meio ambiente. É um passo importante na questão do transporte. E nós vamos agregar outros modais que também que são sustentáveis, que são as bicicletas. Nós precisamos ter ciclovias que realmente atendam à demanda. Nós temos que aproveitar que nós temos aí uma planície, Pinda é uma planície com uma facilitação grande para deslocamento de bicicleta. Mas hoje nós não temos um plano cicloviário de fato. Nós temos aí, que eu costumo dizer, acha bonito que a tinta é vermelha e pinta ali, vamos fazer uma ciclofaixa ali, que não leva a lugar nenhum, às vezes a nenhum lugar. A gente precisa ter uma ciclovia que realmente segregue o ciclista do trânsito de carros e caminhões e ônibus para dar segurança para ele. Ciclofaixa é arriscado, a gente sabe que em alguns locais tem que ser ciclofaixa,
não tem condições. Mas a gente vai optar pelo maior número possível de ciclovias, para segregar o ciclista e dar segurança para o ciclista. Então, a gente, nessa parte de mobilidade, a gente conhece bem. E fazer bicicletários integrados com os pontos de ônibus, para que as pessoas possam se deslocar da sua casa até um ponto de ônibus e tenha esse bicicletário com segurança. Não vai ser em todos, na verdade, não seriam abrigos como a gente tem de ônibus, até para poder deixar bem claro. No meu plano de governo, nós vamos criar 3 pequenos terminais de ônibus, um na região leste, lá na Cidade Nova, outro em Moreira César, pequenos terminais, não são esses que estão sendo construídos aí, esses elefantes brancos aí sem utilidade. E nós vamos ter um terminal urbano também de ônibus na região da Aretama. E daí, nesses terminais, nós vamos agregar a bicicleta. Então, nós vamos ter bicicletários públicos agregados a esses terminais para que as pessoas façam o seu primeiro deslocamento com bicicleta e depois utilizem o transporte. Nós precisamos fazer um transporte público que dê garantia de qualidade e cumprimento de horário para que as pessoas possam realmente migrar, né, dos veículos e das motos para o transporte coletivo. Hoje, o que a gente vê é o inverso. As pessoas estão saindo do transporte público para ir para a moto, para ir para o carro, porque as pessoas realmente estão sendo esquecidas nessa questão da mobilidade. Não adianta você falar de mobilidade e não fiscalizar a execução do contrato, e também a prefeitura também não adianta só fiscalizar e não dar condições para que a empresa possa fazer um trabalho que garanta o cumprimento de horários. Nós não temos corredores de ônibus em Pinda. É importante a implantação de alguns corredores. Oi. Deixa eu complementar, passar uma pergunta aqui do pessoal que está assistindo a gente. Estão falando sobre as tecnologias alternativas, né, de fontes de energia alternativas, e a reaproveitamento de água também. Tem alguma proposta para isso? O que vocês estão pensando? Com relação à energia, eu pretendo iniciar um trabalho de utilizar, primeiro eu quero colocar como um projeto piloto nos campos de futebol que nós temos em Pinda. Nós temos muitos campos de futebol, só que, se eu não me engano, são 2 só que são iluminados, que é o do João do Pulo e lá da Vila São Benedito do Colorado, que são iluminados. A questão da energia fotovoltaica, que nós podemos utilizá-la também para redução até de custo da energia elétrica e transformar esses campos de futebol com iluminação para a prática esportiva durante a noite. Essa seria uma ferramenta. O reaproveitamento da água, nós podemos começar pela própria prefeitura, fazer um sistema de reaproveitamento nos prédios públicos, né, estabelecer isso como política pública permanente de Estado, para que todos os prédios públicos, até num certo prazo, para a gente poder executar isso, tenha esse trabalho de reaproveitamento de água, também da água da chuva, né, que a gente precisa fazer esse trabalho, e eu entendo que é possível fazer, basta ter vontade e ter compromisso, e isso eu tenho muita vontade de fazer, e inclusive o nome da minha coligação é Compromisso com Pindamonhangaba. Voltando à questão da Cleide, só para finalizar a questão do transporte, nós vamos fazer um transporte moderno e utilizar também as ferramentas tecnológicas, Cleide, para serem ferramentas de auxílio à nossa gestão, para fiscalizar o cumprimento de horário. Nós precisamos implantar, como eu falei, corredores de ônibus em alguns pontos, só para dar um exemplo. Por que as pessoas estão migrando? Porque o nosso transporte não é rápido, ele não tem a rapidez necessária para interligar pontos. E, pelo contrário, é muito caro. Mas por que ele é caro? Porque tem menos pessoas circulando no transporte. Então, a gente precisa levar essas pessoas de volta para o transporte. Só para dar um exemplo, é um absurdo. Nós temos o anel viário, todo mundo conhece, que interliga ali a região que vem da rodovia de Moreira César, é possível trazê-los até aqui a região da Aretama. Nós temos uma pesquisa, desde a época, no final do nosso mandato, nós fizemos uma pesquisa origem e destino, que já indicava uma demanda gigante de pessoas usando essa região, Aretama, Moreira César e vice-versa, para trabalho. Então, e nós não temos uma linha que circule nesse grande corredor, que é o anel viário, que pode dar rapidez no transporte e dar condições de barateamento da tarifa.
porque você vai ter mais pessoas utilizando. Então, nós temos esse projeto, nós vamos, na verdade, compromisso com a cidade de fazer um transporte moderno, fazendo com que a empresa que venha vencer a estação utilize combustíveis que menos degradem o meio ambiente. Luiz Rosa, pegando esse link seu sobre a degradação e o fomento, de repente, de combustíveis, quando a gente fala também dos empreendimentos, das empresas aqui de Pinda, não só as empresas que vão prestar serviço aí, mas o comércio em si, os empreendedores que, de repente, começam a pensar nessa questão do impacto dos resíduos, dos lixos. Eu sei que existe no plano resíduos sólidos essa questão da responsabilidade, tanto do empresário quanto de nós, cidadãos, pelo descarte de lixo, mas a gente sabe que existe uma dificuldade dessas empresas, né, principalmente as menores, os pequenos empresários, os micro e pequenos empresários, de repente atuarem, né, diretamente com essa questão da destinação do resíduo. E você acha que a prefeitura, de repente, através de uma política pública, de um incentivo, de alguma forma, poderia contribuir com esses microempresários para que realmente eles pudessem atender essa questão da sustentabilidade, do destino correto, de repente, através de parceria com a prefeitura? Existe algum... E mesmo nós, como cidadãos, nós temos aí, não sei se você já ouviu falar, acredito que sim, o IPTU verde, existem algumas coisas já em andamento em várias cidades do Brasil, com fomento, inclusive se você tiver árvores em casa, né, que ajudam aí na preservação da cidade, do ar e tudo mais, que eles ganham um incentivo, um desconto no carnê de IPTU, para que ele mantenha viva essas árvores, para que ele, né, continue preservando ali aquela parte verde dentro da cidade. Você tem algum plano nesse sentido? Nós temos na questão de, talvez, fazer uma compensação através de redução de impostos para os empreendedores da cidade, que realmente demonstrem compromisso com a questão do meio ambiente e com a sustentabilidade. Muito próximo disso, não relacionado ao IPTU, mas talvez o ISS, fazer uma compensação para o comércio. É uma ferramenta que a gente pode usar, inclusive, para poder implantar aquilo que nós conversamos agora há pouco, sobre conscientizar as pessoas da importância. É uma forma de conscientizar o comércio e a indústria de que, olha, precisa preservar o meio ambiente. De que forma? Cara, o que eu ganho com isso, né? O empresário, ele quer sempre lucrar. Então, a gente pode implementar uma política nesse sentido. Olha, nós podemos fazer uma compensação, instituir um prêmio, algo nesse sentido, para que gradualmente se crie esse hábito de respeito ao meio ambiente. Nós temos aí, eu tenho no meu plano, que é muito parecido, que é com relação ao projeto produtor de água, né, de plantar isso na cidade, principalmente para o produtor rural, para ele conservar, aí a gente pode fazer esse trabalho de conservação da mata ciliar e das florestas. É um trabalho que eu tenho, um projeto que está no meu plano de governo, que é muito parecido com essa questão, só que é mais na área rural. E é possível fazer, existem vários municípios que já implantaram isso, e é uma ferramenta que nós vamos implantar, e é um compromisso que a gente tem também com o meio ambiente. Pinda tem um potencial muito grande para isso, né, Luiz? Sim, com certeza. De produtor de água. E só complementando a pergunta da Cleide com relação aos empreendimentos, eu já participei de algumas sessões da Câmara e por várias vezes eu via no final do ano, eles aprovavam, assim, tipo, na última sessão do ano, quando já mais ninguém ia nas reuniões, eram aprovadas alterações de plano diretor para poder legalizar loteamentos que são feitos irregularmente, que estão explodindo por toda a zona rural de Pinda. Então, eu queria saber, assim, como é que vai ser, o que você pretende com relação a isso, sabe? Porque a gente só vê as casas sendo construídas irregularmente, às vezes jogando poço, esgoto em rios, e assim, pela pressão da especulação imobiliária que está vindo forte, né? E sempre alterando, trazendo essas alterações de plano diretor para poder legalizar o que já deixou de ser fiscalizado, que está tudo irregular. Como é que está isso? O que você pensa com relação a isso? Candidato, boa tarde.
Só fazer uma complementação ainda da Cristina, que eu vejo muito a questão da fiscalização. Mas a minha grande pergunta é, se hoje a prefeitura ele não tem efetivo para que faça essa fiscalização de modo eficiente, de que maneira que será essa fiscalização para que atinja um resultado, né, bem efetivo? Além disso, também a gente vê que a questão da conscientização, por si só, ele não funciona. Também é preciso haver, acho que, alguma aplicação de lei que possa punir aquela pessoa que faz o ato irregular. E isso a gente acaba também não observando, né, dentro do município, a punição também dessas pessoas que cometem irregularidades uma atrás da outra. Bom, Rodrigo, boa tarde. Eu entendo que nós podemos fazer não podemos, no começo até do nosso bate-papo, eu coloquei aqui, eu entendo que o gestor público tem que parar, né, o gestor público moderno, ele tem que parar de colocar empecilhos para atuar, né, ele tem que ter coragem e fazer. E nessa questão nós temos um corpo de fiscais realmente pequeno, escasso, precisamos ampliar esse corpo de fiscais, mas não é só isso, nós temos tecnologia para nos ajudar, temos drone. Você pode usar drone para fazer fiscalização de loteamento irregular. Você tem muita tecnologia à disposição da administração pública que, infelizmente, não é utilizada. Foi utilizada para poder implantar o IPTU complementar para cortar o bolso do contribuinte para ampliar a carga tributária. Mas para fazer fiscalização daquilo que realmente tem um impacto muito maior, principalmente na questão da saúde pública, né? Porque a gente vê, só para lembrar aqui, na gestão de João Ribeiro, foram elaborados projetos de despoluição do Ribeirão Grande e do Piraquama, foram deixados pronto, um trabalho muito interessante de distribuição também de fossas para que essas pessoas que já estão instaladas na região rural e que não têm esse trabalho, mas infelizmente ficou na gaveta, aquilo que eu falei, não adianta ter plano, você pode ter 1000 planos, plano de mobilidade, plano de meio ambiente, plano de resíduo sólido, enfim, uma infinidade de planos, mas se o gestor não entender que o plano é uma ferramenta que precisa e deve ser utilizada, não adianta também. Então, a gente pretende fazer isso, fiscalizar, ampliar um pouco esse número de fiscais e utilizar as ferramentas de tecnologia para auxiliar a expandir essa fiscalização, para ter mais braço, para poder fiscalizar o maior número possível de áreas, que infelizmente hoje, se eu não me engano, são 2 ou 3 fiscais para cuidar dessa questão de loteamento regular. Um município tão espraiado como é Pindamonhangaba, é humanamente impossível querer ter efetividade na fiscalização com um contingente tão insignificante até em termos de quantidade. São profissionais que realmente são excelentes profissionais, mas que precisam ter reconhecimento tanto de questão de políticas realmente de RH, mas também de ferramentas para que eles possam trabalhar. E a gente precisa ampliar esse corpo de fiscais para auxiliar a administração pública. Uhum. Para finalizar a parte da Cleide, agora a gente vai para o terceiro bloco, que vai ser o último, né, com o Rodrigo, mas a Ju Monteiro está assistindo a gente, ela perguntou só para você falar um pouco mais sobre esse projeto de fossa na área rural, mas aí, Luiz, fala bem rapidinho, que senão a gente não dá conta de entrar na parte do Rodrigo, que é para falar sobre coleta seletiva, e é uma parte bem densa, né? Essa questão da fossa, foi feito um levantamento de vários locais com incidência de poluição nos rios. E foi detectado que foi justamente por falta da questão do esgoto, né, na região rural. Então, esse trabalho seria identificar todos os pontos e fazer a implantação, através de orientação desses moradores da região rural, para implantar essas fossas, para evitar esses problemas aí de poluição dos nossos rios, aí, principalmente Ribeirão Grande e Piraquama. Essa seria a forma de estar fazendo esse projeto de uma forma bem rápida para explicar. Uhum. Rodrigo, é com você agora. Uma coisa que eu li no plano de governo do senhor, eu vou entrar mais na temática do que envolve resíduos sólidos, né? Tanto parte de coletas seletivas, inclusão social, área de construção civil. Rodrigo, se apresenta rapidinho para o pessoal que não conhece você chegou depois.
Vamos lá, eu sou Rodrigo Rocha, eu sou fundador de uma startup aqui de Pinda, né? Trabalhamos com parte de gerenciamento de resíduos sólidos e também materiais recicláveis, né? Cujo nosso foco ali, ele está justamente em gerar a inclusão social dos coletores de materiais recicláveis, mas de uma maneira diferenciada, como hoje a gente vê de métodos tradicionais. E também trazer parcela da sociedade para dentro desse conceito que a gente busca trazer, gerando oportunidades financeiras também para essas pessoas, né? Quando ela destina de modo correto seus materiais, elas são contempladas, que a gente fala que é o cashback verde, né? Dentro da nossa operação. E isso também contribui para que não só as pessoas que sobrevivem hoje dessa atividade possam fazer a reciclagem, porque ela já depende disso, mas outras pessoas também possam ter alguns meios de ganhos para que ela possa fazer a destinação correta, que esse recurso sirva para pagar uma conta de água, de luz, ou uma conta de telefone, entre alguns outros valores ali de pequenos, despesas de pequenos valores, né? Então, a gente busca, dentro desse conceito, trazer essa inclusão e desenvolvimento social dessas pessoas, né? Dentro do plano de governo ali, eu observei que a gente vê a questão de elaboração de legislações. Uma pergunta que eu faço o senhor acha que precisaria de mais legislação para que as pessoas possam cumprir ou destinar corretamente tanto a parte de construção civil ou a parte de coleta seletiva? Bom, Rodrigo, primeiro parabenizar aí pelo excelente trabalho que você falou aí que você tem feito. Aliás, eu quero só, antes de responder rapidamente, dizer que dentro do nosso plano de governo a gente pretende também etapas aqui em Pindamonhangaba, que a gente tem que usar a tecnologia e inovação, que ainda tem que virar realmente referência em tecnologia para o Estado, para a nossa região, quem sabe até para o país. Nós temos aí um potencial muito grande, precisamos, no pós-pandemia, pensar no crescimento, desenvolvimento econômico, e as startups estão aí para nos auxiliar nisso. E, inclusive, até a questão da questão do meio ambiente. Bom, eu comentei aqui, antes, inclusive, de você chegar, que nós precisamos organizar muitas questões que estão aí soltas no município, né? E eu, por conta vamos dizer, da minha formação, né, sou advogado, e sou um advogado bem legalista, né, por sinal. E, então, eu entendo que nós precisamos, sim, realizar algumas regulamentações através de lei, de decreto, para que a gente possa efetivamente organizar. A gente só organiza com regras. Se a gente não estabelecer regras claras e fazer cumprir também, porque o Brasil é um país campeão em legislação, mas muitas delas estão lá como vários planos que eu falei agora há pouco, na gaveta, só para ostentar um título aí para o legislador, falar, olha, eu criei a lei não sei do que. Eu criei, mas ela, efetivamente, qual o benefício que ela traz, ela é eficaz, é aplicada ou não. Então, a gente precisa começar a aplicar as leis. Mas, precisamos organizar a casa nossa em alguns pontos, sim, viu, Rodrigo? A ideia é fazer uma organização através de regulamentação e fiscalizar, né, para que ela seja realmente cumprida. Eu assim, não consegui acompanhar tudo o início do bate-papo aqui, né, que eu me desloquei da empresa para casa e acompanhei alguns trechos, né. E uma das coisas que eu observei ali, que é em relação ao catatreco, que foi comentado aí, eu confesso que não consegui ouvir tudo. Mas quando a gente está falando de aderir a uma nova modalidade, isso também há um custo em relação a isso, tanto logística, mão de obra, pessoas que vão ter que se empenhar para poder fazer a coleta desse material, que no caso os funcionários da prefeitura, e também tem o descarte, né? Como que pensa assim, em relação a essa questão de custo? Porque, no final de contas, a gente sempre vê que, se for aumentar isso, a gente vai ter que ou reduzir a máquina pública ou vai ter que aumentar imposto de algum lado, né? E como que viria essa questão de custos em relação às operações relacionadas ao catatreco? Bom, Rodrigo, o catatreco, ele existiu aqui durante cerca de 12 anos, praticamente, e ele praticamente não tem, assim, um impacto financeiro, orçamentário de vulto que possa ter algum tipo de implicação indireta em seja aumento de impostos ou qualquer coisa nesse sentido. Pelo contrário, o resultado dele, o custo-benefício é muito maior.
né, o benefício para a nossa, tanto na questão do meio ambiente, né, claro, mas pela questão da saúde pública, né, nós tivemos aí números da dengue crescendo. Se nós tivéssemos o Catatreco ativo em Pinda, com certeza esses números não estariam no patamar que chegaram, né, então a gente tem que fazer o seguinte, é uma migração. Eu entendo que houve uma precipitação da atual gestão de se acabar com uma política pública importante, que era o Catatreco, e já migrar direto para o PEV sem ter uma organização. Então, nós tínhamos que fazer algo gradual. Você implanta, tudo tem que ser de forma gradual para você fazer uma construção, principalmente quando se fala em conscientização. Então, nós tínhamos que manter o Catatreco, nós vamos reativar ele não tem custo absurdo nenhum, porque os funcionários estão ali, as máquinas, se bem que nós estamos com um problema muito sério, nós vamos assumir a prefeitura com a nossa frota sucateada, porque foi terceirizado, foi alugado. A frota da prefeitura hoje, grande parte dela é locação. Então, nós vamos pegar uma frota aí um pouco sucateada. Mas eu entendo que é possível fazer essa reativação desse projeto, Rodrigo, sem maiores custos para a administração, e tem muito mais benefício. E como eu falei, houve uma precipitação de acabar com esse projeto e já começar com o PEV, e daí o que aconteceu foi esse caos aí. Os PEVs são poucos, não atende a demanda, só funciona no horário de comercial, então quem trabalha e depois chega em casa, que acaba chegando para poder levar, está fechado o PEV, né? Ou então, se o PEV não é bem localizado, a pessoa tem que ter um custo ainda para transportar até o PEV, né? Pagar para alguém transportar, enfim, tudo isso precisa ser pensado e planejado de forma correta. Então, eu entendo que não há nenhum tipo de impacto e o Catatreco vai voltar na nossa gestão e de uma forma de política de Estado para que nenhum outro gestor venha no futuro retirar esse programa, até nós termos uma sociedade realmente conscientizada de que é lá no PEV que tem que levar o resíduo sólido. Uhum. Uma coisa aqui também que eu ouvi dizendo, né, em relação, não vou entrar no mérito daqui da empresa que faz a coleta dentro do município, mas quando a gente observa que esses materiais da coleta seletiva especificamente, que vão para a cooperativa, às vezes não chega ali um volume adequado para que eles possam realizar o trabalho, há algumas implicações que vêm na ponta geradora, né? A primeira delas é que as pessoas não acreditam mais nessa questão da separação do resíduo. Por quê? Ela já entendeu que toda vez que o caminhão da coleta seletiva ela passa para poder fazer a coleta na sua rua, é sempre aquele caminhão compactador. Então, isso acaba também, ela tem o trabalho todo de separar aquele material, e quando chega o caminhão compactador, ela faz a compactação e acaba misturando, ou seja, a pessoa da residência acabou perdendo todo o trabalho que ela teve de separação, de lavar o recipiente, etc. E isso foi uma descrença que a gente, que atua nesse segmento, assim, observou gigantescamente, né? Até em 2018 houve uma pesquisa do Ibope que ele apontou que 93% das pessoas acreditam que o lixo, entre aspas, tem um valor para outras pessoas poderem sobreviver disso. Porém, também tem um outro dado importante, que é 81% dessas pessoas dizem não saber que existe uma cooperativa ou uma associação dentro do seu município, ou até mesmo um sucateiro. Aí a minha dúvida é em relação como melhorar essa eficiência, se a gente precisa criar uma conscientização das pessoas dentro da sua casa para poder fazer essa destinação correta, e isso acaba impactando ali no recurso financeiro da cooperativa, que não atinge um volume suficiente de material reciclável, até mesmo para vender para a indústria recicladora, que a indústria recicladora também precisa de um volume mínimo de toneladas para que ela possa comprar isso direto de uma empresa regularizada. Justamente naquilo que eu falei logo no começo, de dizer que nós precisamos dar maior tipo, fazer duas coisas ao mesmo tempo. Precisamos fazer o trabalho de conscientização, através da premiação que eu falei, junto com o comércio local, a indústria, e também fomentar as cooperativas, né? A cooperativa hoje, muitas fecharam aqui em Pindamonhangaba, existem muitos ex-cooperados em bairros aqui em Pindamonhangaba que querem reativar a cooperativa, mas a administração pública não dá o suporte necessário, o apoio jurídico, o apoio até de orientação
de gestão da própria cooperativa. Só para dar um exemplo, nós temos aí um local que a gente poderia implantar várias cooperativas e a gente poderia criar um plano piloto, de repente, ali no Bem Viver, que são 1.536 apartamentos lá no Bem Viver, não sei se vocês conhecem, é um local onde tem uma densidade de pessoas muito grande, e ali poderia ser um plano piloto para desenvolver um projeto importante na questão do meio ambiente, principalmente na coleta seletiva, através da criação de uma cooperativa ali. São 1.536 apartamentos, você imagina, são 1.536 famílias gerando resíduo sólido ali. E por que a gente não transformar isso em renda para eles através do fomento da cooperativa? É uma forma de você atuar na questão de geração de renda para a população, e é uma forma de já iniciar um plano piloto que a gente pode desenvolver para outros bairros, e isso ser implantado gradualmente. A gente pode fazer um trabalho junto aos condomínios de Pindamonhangaba, né, e fazer esse trabalho de conscientização, e como você falou, independente da questão da empresa, não estamos falando de nome de empresa, mas dentro de uma próxima licitação, quando se falar nessa questão de coleta seletiva, estabelecer um tipo de transporte desse material que não seja essa forma como está sendo feita, porque realmente prejudica os catadores no serviço deles. Inclusive, isso foi uma das reclamações que eu recebi quando eu fui numa reunião que tinha um catador, não foi específica de catador, mas ele disse bem claro que a grande dificuldade está diminuindo, ficaram meses praticamente com pouca remessa de material reciclável, e quando leva, eles acabam tendo que fazer até como se diz, a seleção ali que foi feita equivocada pela empresa, e no frigir dos ovos, o que acontece? O número de resíduo sólido para reciclagem é muito pequeno. Eles têm que trabalhar muito para poder conseguir alcançar o mínimo de recursos para manter a cooperativa. Então, a prefeitura tem que fomentar isso, tem que cobrar isso também da empresa, para que haja um pouco mais de respeito a esses catadores, que são profissionais importantes para a nossa sociedade, principalmente para o nosso meio ambiente. Eu também vejo que tem uma possível solução, né, que é criar alternativas de maneiras independentes, né? A gente tem muito contato com eles diretamente e constantemente, que muitos deles não querem justamente trabalhar em associações ou cooperativa, porque também fica limitado ao seu ganho financeiro ali, porque tem que acabar fazendo a divisão de todos esses recursos que são gerados ali. E eles, trabalhando de maneira individual, eles têm o horário livre para eles trabalhar a hora que eles querem, e também conseguem ter uma margem maior. Também há alguma proposta nesse sentido de criar essa valorização de maneira independente de cada um, para que eles possam ter uma estrutura de conhecimento administrativa, financeira, comercial, entre outras coisas? Bom, Rodrigo, a gente precisa pensar, porque geralmente, por conta da legislação, a administração pública ela faz fomento direto, e é muito assim, mais simples quando você tem um CNPJ e está organizado, né? Uma pessoa jurídica bem organizada. O individual é possível a gente pensar nisso, mas eu pretendo, num primeiro momento, criar essa cultura de cooperativa para que as pessoas possam umas ajudar as outras e ter esse espírito de coletividade. Eu vejo que a nossa sociedade como um todo passa por problemas sérios por falta de visão de que, principalmente a política. Política que eu falo é a política mesmo na qual eu estou, de pensamento coletivo. E eu entendo que a cooperativa é um caminho de você conscientizar as pessoas de que ela tem que ser menos individualista e pensar mais no outro. E eu entendo que se fomentar empresas individuais, nós vamos estar incentivando a individualidade. Eu respeito que tem pessoas que não têm facilidade, mas a gente tem que conscientizar também as pessoas de que, através da coletividade, que nós construímos algo sustentável. Quando você é um só, você acaba tendo muitos entraves e não consegue avançar. E a nossa sociedade só vai ser melhor se nós pensarmos em grupo, pensar no coletivo, né? A política só vai ser melhor
quando nós tivermos gestores que pensam na coletividade, e não o interesse de um determinado grupo, ou o interesse de uma determinada pessoa. E eu entendo que o exercício da cooperativa é o melhor caminho para se conscientizar da necessidade de se pensar no coletivo. É a forma que eu penso, mas nada impede de nós pensarmos também algo em relação a essas pessoas que não aceitam esse trabalho de forma coletiva. Mas eu entendo que é o melhor caminho justamente para criar essa conscientização das pessoas de que nós temos que pensar na coletividade. Né? Às vezes, a gente vê muito, por exemplo, na questão da saúde, às vezes. A pessoa vai lá, fura a fila para poder conseguir resolver o problema da cirurgia e do exame da mãe, do pai dela, mas ela não procura escolher o melhor gestor para resolver todo o sistema de saúde da cidade. E daí sempre a gente fica enxugando gelo, né? Porque as pessoas ficam na individualidade e esquecem que para ter grandes mudanças, seja na cidade, seja no estado, seja no país, só vamos começar a ter mudanças na política quando nós tivermos gestores preocupados e pessoas que entendam que o melhor gestor para a cidade não é só aquele que está mais preparado, mas também aquele que realmente pensa no coletivo. Mas participação social também é importante, sim, né, sim. Luiz? Isso não adianta a gente só deixar para os gestores, através né? dos a gente conselhos, tem que participar. como eu falei, dar voz e vez para os conselhos, para que realmente o gestor que pensa na coletividade, ele respeita os conselhos, que ali é uma representação coletiva de uma determinada área, como eu falei, meio ambiente, cultura, saúde, né? Então a gente tem muitos conselhos que precisam ser do idoso, ser dado voz e vez. Tem uma, independente do ponto de PEV, né, a gente vê também, eu vejo muito e converso com bastante empresas de caçamba, né, não só de pinga, em outras regiões, é a dificuldade daqueles que são empresas formalizadas, que têm toda a licença de operação para atuar dentro do município, e de uma certa maneira ele acaba sendo prejudicada por aqueles que são informais na maneira de trabalhar, que não tem uma licença, não tem CNPJ, você não tem rastreio da destinação de quem é o gerador, quem é a destinação final daquilo, né? Que a gente aqui em Pinda tem até alguns pontos de vícios que acabam sendo os pontos irregulares dentro do município. Nesse cenário que a gente vê, qual maneira que o senhor olha para sanar ou minimizar esses impactos que são gerados para essas empresas que são regularizadas, que de uma certa maneira também acabam fazendo um processo de reciclagem desses materiais de construção civil e recolocando ele de volta na cadeia produtiva? Bom, por favor, só refaz a pergunta, porque eu vi que você começou com relação também à questão de quem não é legalizado, vamos dizer assim, é informal, e depois você falou da questão dos formais, só para eu poder entender. Tá, é que dentro desse cenário dessas empresas que são formalizadas, eles acabam tendo um alto custo dentro das suas operações ali, porque tem funcionário para pagar, etc. Tem a destinação correta disso, ele tem um custo para fazer a destinação desses materiais, dependendo do material que é, e as empresas que não são regulares, eles acabam fazendo tudo como eles querem, de qualquer né? jeito. Uhum. E desse sentido de fiscalização ou de alguma maneira de estar ali lado a lado com esses parceiros, digamos assim, que estão fazendo as coisas corretas, como que olha para poder tentar minimizar esses impactos de negócios também e, ao mesmo tempo, de impactos ao meio ambiente? Bom, Rodrigo, o primeiro passo é tirar essas pessoas da informalidade. A prefeitura tem que desburocratizar toda essa questão de licenciamento para quem quer empreender, né? Mesmo que a pessoa esteja na informalidade, ela precisa vir para a formalidade. Mas por que ela não vem? Porque a prefeitura acaba colocando muito embaraço documental, muita demora para poder resolver. Isso até acaba acontecendo da gente perder muitas grandes empresas que podem gerar grandes empregos para a cidade e acabam indo embora, desistindo da cidade por falta de ter um trabalho de desburocratizar. Então, a gente primeiro tem que regularizar esses informais para que eles possam realmente contribuir com a cidade, né, em relação a quem é formalizado já contribui com os impostos, como você falou, já é uma carga tributária, ainda tem que ter esse custo com relação à distribuição dos resíduos, mas eu entendo que nós não podemos só ir lá
e fiscalizar e fechar o informal. Nós temos que ajudar o informal a saber o porquê que ele não é formalizado. Vamos lá. O que você precisa? Então, a prefeitura tem que dar essa infraestrutura para trazer quem está na informalidade, vir para a formalidade, apoiar, fazer parcerias, né? Como eu falei agora há pouco, a questão do Banco do Povo, está faltando recurso, está faltando fazer gestão. A gente tem o SEBRAE, que pode auxiliar esses empreendedores que hoje são informais e trazer eles para a formalidade. Nós vamos conseguir, com isso, fazer muita coisa para a cidade. Por quê? Sem precisar assaltar o bolso do contribuinte com mais impostos, nós vamos estar regularizando empresas na cidade que já atuam, só que de forma informal, sem pagar imposto, e esse imposto pago vai voltar para a receita do município para a gente poder investir mais em saúde, investir mais em educação, investir mais em política de conscientização do meio ambiente. Aquilo que a gente falou é custoso, mas precisa ter vontade para fazer, e isso a gente tem esse compromisso. Então, eu entendo que a gente tem que fazer isso. E incentivar, fazer uma ação afirmativa de incentivo a quem já faz essa prática de distribuição correta dos seus resíduos, das empresas formalizadas. Talvez algum incentivo é uma ação afirmativa importante que é possível fazer. É lógico, a gente tem que estudar o impacto disso no orçamento, porque o administrador público ele também não pode renunciar à receita. Se ele renuncia à receita, ele infringe a lei de responsabilidade fiscal e é penalizado, inclusive criminalmente. Mas é possível de fazer esse primeiro trabalho, desburocratizar. Nós vamos criar o poupa-tempo do empreendedor aqui em Pindamonhangaba. A prefeitura vai ser um órgão facilitador da vida das pessoas. É essa forma que eu enxergo que tem que ter a postura da prefeitura. Nós temos um exemplo aqui, só rapidamente, um exemplo de Vitória. O prefeito de Vitória, ele implantou a inversão da política de fiscalização. Lá tinha uma política de que os fiscais ganhavam incentivo por fiscalizar e multar. Ele inverteu isso. Ele deu bonificação para o fiscal, isso nós vamos fazer aqui em Pinda também. Vamos bonificar o fiscal que auxiliar o maior número de informais a vir para a formalidade e aqueles que conseguiram resolver os problemas que estão travados daquela regularização que muitas pessoas ficam paradas. Nós vamos dar autorização, primeiro, temporária, para já começar a funcionar o empreendimento e, gradualmente, a pessoa ir formalizando isso. E não fazer o contrário, travar, não licenciar, daí o empreendedor fala assim, ó, tchau, Pindamonhangaba, vou para Tremembé, vou para Caçapava, vou para Quiririm, para Taubaté, enfim, mas em Pinda não fico porque é muita burocratização, muito papel. Então, nós vamos fazer isso. A gente tem que começar a ir se despedindo, porque a nossa primeira live, né, a gente estabeleceu que ia ser 1h30, e a gente já está com 1h26 de transmissão. Muito legal. Luiz, assim, o coletivo, ele quis fazer essas reuniões, né, com os candidatos, para a gente abrir esse canal de comunicação e se colocar à disposição. E, assim, o coletivo ele é muito diverso, tem gente de muitas áreas, e a gente tem certeza que, assim, a gente consegue fazer a representação, né, assim, colocar essas coisas em discussão, trazer ajuda, como você falou, para a gente poder fazer a construção dessa Pindamonhangaba mais sustentável e tudo. Então, a gente se coloca à disposição. Nós temos o plano de propostas, e depois a gente queria que você conhecesse. Inicialmente, a gente fez esse plano de proposta para que os candidatos se comprometessem com ele e assinassem, enfim, mas a gente optou por não fazer isso e de mais levar essa conversa mesmo, para vocês conhecerem o nosso plano. Ele é muito legal, né, Rodrigo, Cleide, a gente trabalhou junto com mais outras pessoas, Juliana, a Marcele, temos uma comissão dentro do coletivo só para mexer com isso, e ficou um plano muito estruturado, muito legal, que a gente queria que vocês conhecessem, né? Então, é isso. Cleide, Rodrigo, se vocês quiserem falar também, começar a despedir aí do pessoal. Obrigada, viu, Luiz? Quero agradecer a sua participação, essa oportunidade da gente fazer, né, esse bate-papo, e é isso, né, e a gente está aí à disposição, qualquer coisa, né, estamos juntos para construir uma Pinda mais sustentável, né, que foi o que a nossa amiga disse. Obrigado, candidato, pela oportunidade, né, peço desculpas pela demora aqui em chegar aqui da empresa direto aqui para a live aqui,
Eu acho que foi bastante esclarecedor os pontos de vista que foram elencados aqui. Pessoal, não sei se faltou mais algum item para a gente poder até mesmo perguntar, tirar dúvidas, né, entender como que serão as medidas de trabalhos caso o senhor venha a ser eleito. Obrigado. Bom, quero agradecer a todos aí do coletivo Lixo Zero, agradecer a Cristina, a Cleide, o Rodrigo, a todos que compõem, pela oportunidade de estar aqui batendo esse bate-papo muito gostoso, né? Agradecer a todos que nos acompanharam aqui pelo Facebook, com perguntas, que interagiram com a gente, né? E dizer que eu quero sim esse plano aí, por favor, vou cobrar vocês de me enviarem. Eu tenho um compromisso muito grande com Pindamonhangaba. Quero aproveitar aqui e dizer que eu quero retomar Pinda para Pinda, quero que pessoas que conhecem Pindamonhangaba nos ajudem a governar os próximos 4 anos. Nós não temos nenhum vínculo, né, com um grupo político externo, nós queremos cuidar de Pindamonhangaba, fazer ela realmente ser uma cidade referência no Vale, no Estado e no país, uma cidade moderna, pujante. Nós temos aí excelentes profissionais, talentos de todas as áreas, que com certeza vão nos ajudar a recuperar Pindamonhangaba. Pinda precisa muito mais e pode muito mais do que está sendo feito hoje na cidade de Maquiagem. Pinda precisa de prefeito que governe os 4 anos. E eu quero contar com esse coletivo para me ajudar a trabalhar bastante para que a gente possa começar a ser referência. Eu sei que demora, mas a gente precisa ter um começo. E eu quero convidar vocês para me ajudar a fazer esse começo, para a gente possa ter uma cidade realmente sustentável para os nossos netos, bisnetos, tataranetos, enfim, para toda a humanidade, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade, estou à disposição. Tá, joia. Obrigada, boa tarde para todo mundo que viu a gente aí. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, tchau.